Nimrod, no rastro do anticristo. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. É com muito prazer que eu vou fazer este vídeo, cumprindo, em primeiro lugar, uma promessa que eu tenho feito para vocês, de fazer um vídeo sobre Nimrod, que é um personagem tão importante, relevante para os dias de hoje. Em segundo lugar, porque realmente não só para honrar a promessa que eu fiz para vocês, mas para que vocês possam estar geopolítica e profeticamente atualizado com este nome, com essa expressão, com esse personagem tão icônico que é Nimrod. Jamais na história se falou tanto sobre este personagem, sobre o Nimrod. E por que de uma hora para outra um personagem tão arcaico, tão antigo, bisneto de Noé, vem à tona com tanta força e tantas pessoas postam e falam e estudam e fazem estudos, fazem paralelo? Porque esse personagem, ele reflete exatamente um arquétipo, uma tipificação do anticristo muito forte ao longo de toda a palavra. Bem verdade que alguns outros personagens antes de Nimrod já tinham essa tipificação, como o próprio Caim. Mas Caim foi um personagem que ele foi muito local. Ele fez mal principalmente a si, porque ele se tornou um assassino. Já Nimrod, ele já teve uma expansão maior, ele já teve uma abrangência maior como um guerreiro, como um conquistador, como um fundador de cidades, como um pioneiro em coisas muito terríveis e coisas nefastas, malignas, trevosas. Então o Nimrod torna-se assim, à luz da palavra, desde o Gênesis, o personagem mais icônico, mais pontual, com um perfil de anticristo. Outrora, há alguns meses, eu deixei de fazer vídeos sobre anticristo, porque toda vez que eu vejo que um assunto se torna comercial, eu me afasto desse assunto. Porque se eu não tenho nada para falar sobre o assunto, eu não vou inventar e nem vou ficar assim iludindo, gastando o tempo dos meus seguidores. Eu os respeito demais. Por isso, desde já, se você entende que esse tema é um tema relevante, sim, agora que eu tenho um respaldo, que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado e tenho feito alguns alinhamentos proféticos entre Nimrod e o mover do anticristo, por isso que o tema do nosso vídeo é Nimrod no rastro do anticristo. Então você já deixa seu like, você ativa o sininho, você se inscreve, compartilha, deixa aí a sua opinião, se você acha relevante esse assunto, porque aqui vai ser só uma introdução para cumprir mesmo o que eu prometi para vocês, porque eu fiquei protelando, porque o assunto é muito expansivo, muito enorme o assunto, e linka com Torre de Babel, que teria que fazer outros vídeos sobre isso, linka com Semiramis, que também foi a esposa de Nimrod, linka com muitas situações que apontam para os dias de hoje. Então, poderia fazer esse vídeo aqui, simplesmente o tema Nimrod no rastro do anticristo, parte 1, porque é enorme o assunto. Então você compartilha aí e dá apoio para que o vídeo tenha maior relevância. Lembrando que agora nós temos no nosso Telegram, t-minúsculo.me minúsculo barra Na Pegada de Yeshua, tudo junto, minúsculo, e você fica também fazendo parte da nossa comunidade no Telegram, que é totalmente gratuita. Então vamos ao nosso tema, não é um tema fascinante, atual, geopolítico e profético, por isso que vale a pena e por isso que o personagem Nimrod veio à tona com tanta força. Quero começar respaldando o nosso pequeno estudo com a passagem bíblica mais completa sobre Nimrod. Tem outras citações, mas a mais importante é essa de Gênesis capítulo 10, a partir do verso 7, falando da genealogia de Cã, o segundo filho de Noé. Os filhos de Cuxi, não é? Cã gerou Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Então eu estou aqui, capítulo 10, a partir do verso 6. Os filhos de Put, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E verso 8, Cuxi gerou Nimrod. Aí você já nota na palavra, pelo padrão da palavra, que a palavra quer fazer
uma ênfase ao personagem. Então, a palavra abre mão de narrar, normalmente a genealogia chama atenção para este personagem. No verso 8, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, e aqui não é diante do Senhor, mas é contra o Senhor, o sentido é esse. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ele ficou tão lendário que ele se tornou um adágio popular, um ditado popular, não é? Caçador diante do Senhor. E falando sobre a Torre de Babel em outros vídeos, podemos explicar como foi que isso aconteceu. O princípio do seu reino foi Babel, olha o que ele fundou. Foi Babel, Ereque, que hoje é Iraque, Acade e Calné, na terra de Siná. Toda a terra de Siná inclui a Síria, Líbano, a própria Síria e toda aquela região da Pérsia, não é? E Mesopotâmia ali, né? E verso 11, daquela terra saiu ele para a Assíria, que edificou Nínive, Reobote e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezem. Então esse texto é o texto principal sobre Nimrod na Bíblia, apesar que tem inferências sobre ele em outras passagens, mas não citando a palavra Nimrod literalmente. Vamos aqui ao nosso breve estudo. Então, Nimrod no rastro do anticristo, porque ele tipifica muito forte o anticristo. Vamos começar pelo significado. O que significa a palavra Nimrod? Entre muitos significados, o mais simples para entender é rebelde, não é rebelião. Aí é a origem da palavra Nimrod, do seu nome próprio. Nós já lemos na Bíblia aqui que ele fundou Babel, que veio a ser Babilônia, Nínive até hoje, Ashur, não é? Acádia, Calá, são regiões ali muito perto do Iraque, não é? Irã, Iraque, aquela região ali que é uma região extremamente belicosa, de muita guerra, de muita contenda. Isso aí invade até os territórios perto do Afeganistão e Turquia. Vamos ver aqui a manifestação, a aparição de Nimrod ao longo da história, porque a morte de Nimrod é muito incerta, não é? Ele foi marido de Semíramis, que eu teria que fazer um outro vídeo sobre Semíramis, não é? Que é também outro personagem muito estranho. Se por um lado a morte de Nimrod é incerta, a origem de Semíramis é incerta, não é? Então Nimrod a gente sabe que é bisneto de Noé, mas Semíramis, a sua origem é meio que incerta ao longo da história. Ela vai se manifestar como Inanna, Astarate, Isis, tantos outros nomes, não é? Mas vamos ver aqui nas civilizações antigas qual o nome, como se manifesta Nimrod. Então, na civilização ou na cultura nórdica, ele é Thor, ele aparece com um machado, com um martelo. Às vezes ele aparece com um machado, com uma clava, com um martelo, não é? Mas eu coloquei logo na civilização nórdica porque Thor é um herói. As crianças crescem com essa cultura de que Thor é um herói, mas ele na verdade ele representa uma figura do anticristo, que é Nimrod bíblico, né? Na civilização da América do Sul, ele é Tupã, muito parecido com Thor também, com Clava, com todo o perfil, com todo o arquétipo do Nimrod bíblico. Na Babilônia ele é Marduk ou Marmaduke. Na cultura greco-romana ele aparece com o perfil de Hércules, mas também de Perseu, um herói ou um anti-herói, não é? E na cultura egípcia ele é Horus, não é? O filho de Osíris e Íris, não é? Na cultura suméria, que é muito antiga, a civilização suméria, ele é Ninurta, melhor dizendo. Na cultura africana ele é Xangô, mas também ele é Oxóssi. Acho que é assim que escreve. Se ele é Oxóssi, então, em uma vertente da Igreja Católica, ele é também São Jorge, que é o padroeiro da Inglaterra. Olha aí que coisa interessante, não é? É o padroeiro maior da Inglaterra, São Jorge, em uma dissidência, em uma facção da Igreja Católica. E aqui na nossa cultura, né, no sincretismo religioso, ele é Oxóssi, que é chamado de Oxóssi guerreiro, não é? Em toda a Mesopotâmia ele é chamado de Gilgamesh, não é?
a epopeia, conhecida epopeia de Gilgamesh, que foi quase que um titã de toda a região da Mesopotâmia, um dominador. A propósito, essa palavra titã vem da palavra Seitã, que é a mesma Satã, que também é a palavra ligada a Saturno, a Saturnália, né? Então, tudo muito conectado, meus irmãos. Bem disse Salomão que não existe nada novo debaixo da terra, né? Debaixo do sol. Então, tudo aqui é só uma repetição. Você sabe quando vai chegando esse final de ano e as indústrias de carro, elas pegam o carro, o mesmo carro, só dá uma mudada no retrovisor, alguns acessórios, para no outro ano vender mais caro? É só isso. A história, essas figuras draconianas, trevosas que se levantam aí contra tudo que diz respeito ao Senhor Jesus, é só uma repaginada. Vamos ver algumas curiosidades aqui de Nimrod. A sua atividade, ele aparece muitas vezes como agricultor, como fundador e como conquistador. Ele aparece com um machado, ele aparece com um martelo ao longo da história, com uma foice, não é? Então ele vai nesse sentido se alinhar muito com Caim, que Caim era agricultor, porém o servo de Deus mesmo era Abel, que era pastor. Aí você já começa a entender qual a importância e a preponderância dessa repaginada de Nimrod e Anticristo, porque Jesus, ele mesmo se declarou no capítulo 10 de João: eu sou bom pastor. Jesus se auto-intitula como pastor e não como agricultor. Não que seja pecado ser agricultor, mas assim, nesse sentido de se opor. Por isso ele é chamado de Anticristo, porque Jesus Cristo, ele é pastor na figura de Abel. Já o Nimrod, ele aparece como agricultor, no DNA maligno de Caim, que recebeu como um castigo ter que trabalhar na terra, e ele se tornou uma pessoa revoltosa, não é? Os comentários paralelos bíblicos dizem que Nimrod foi o primeiro que usou uma coroa, o primeiro conquistador, o primeiro grande líder de muitas cidades, o primeiro que comeu carne sem nenhuma restrição, não é? O primeiro a fazer as primeiras práticas espíritas, é um dos fundadores da idolatria. Então o Nimrod tem toda uma figura muito forte de um pioneirismo que está ligado às práticas e à manifestação e o levante do anticristo, o apogeu do anticristo. Por isso que ele é tão arcaico, mas ele é tão atual também, não é? Ele é tão importante, não é? Nesse sentido de alinhar com os dias de hoje, não é? Ele é profético e geopolítico ao mesmo tempo. É incrível a figura do Nimrod, não é? Qual o seu inimigo? Ele aparece ao longo da história, sempre lutando contra o dragão, contra a Tiamat. Aí você lembra de Caverna do Dragão, que era Tiamat. O Hércules aparece lutando contra a Hidra, e o Thor aparece lutando com a serpente do submundo. Por que ele tem essa figura? Ele se coloca como herói. Porque dentro das profecias, Satanás conhece a palavra, ele vai agora prefigurar exatamente, ficar o mais parecido com Cristo. Por isso que ele é chamado de Anticristo, não é? Para ficar parecido com Cristo. Só quem tem poder e autoridade para esmagar a cabeça da serpente é o Senhor Jesus. Mas como Deus profetizou lá em Gênesis, não é? 3,15, a primeira profecia messiânica, Satanás, ligado nessa palavra, começou a manifestar ao longo da história arquétipos para dizer que aquela pessoa era o Cristo, para tirar a centralidade de Cristo. Por isso que ao longo da história vai aparecendo muitos Nimrodes, vai aparecendo muitas pessoas com o mesmo padrão, não é? Só aqui que ele diverge, não é, na sua atividade, mas tem dois padrões que ele é muito parecido. Aparece muito parecido com Jesus na sua origem, porque Nimrod sempre tem uma treta ali com a mãe, não é, uma situação. No caso de Nimrod, ele se envolve com a mãe, ele vai casar com Semíramis, que era a esposa de Cuxi, que era seu pai, não é? E em relação a Jesus tem algo similar, porque Maria, ela não tem um esposo que faz ela conceber, mas ela recebe Jesus concebida pelo Espírito Santo. E tem uma história mentirosa também de Semíramis, que adultera e depois diz que Tamuz, que ela vai parir Tamuz, é o filho de Nimrod. Então é uma confusão. Por isso que Nimrod fundou Babilônia, que significa confusão. Outros textos paralelos dizem também que Nimrod, ele vai adquirir um poder, não é? Uma força sobrenatural, descomunal, não é? Uma invulnerabilidade.
porque ele rouba, não é? Aquela veste que Deus fez para Adão, não é? Quando Adão se encontrou nu depois do pecado, foi passando de geração em geração e chegou até Noé, não é? E chegando até Noé, o filho de Noé usurpa aquela veste, que é Cã, e chega até Nimrod. Nimrod se apropria, não é? Se apropria indevidamente dessa veste sagrada e ele se torna, não é, esse ser assim poderoso, não é? Esse ser capaz de fazer muitas proezas, não é? A morte dele é incerta e por isso que ao longo da história ele vai se manifestando como se fosse uma reencarnação em cada cultura, como nós mostramos aqui. Como o vídeo está ficando extenso, nós vamos caminhando aqui para encerrar. É só um vídeo introdutório para você ficar muito conectado, muito ligado com esse ano que vem aí, tão forte na geopolítica e no sentido profético, né? Então, na cultura pop, Nimrod vai aparecer nos dias de hoje, nos mapas antigos, em Game of Thrones, sempre, melhor dizendo, em Senhor dos Anéis. Quando você assiste Senhor dos Anéis, sempre tem uma visão, panorâmica aérea dos mapas, e você vai ver a palavra, a terra de Nimrod, lado a lado com a terra de Moriá. Olha que incrível, não é? Tem um segmento de literatura que diz também que Abraão chegou a batalhar contra Nimrod. São muitos temas em que envolve esse nome, não é? E teria que ter um outro estudo, vai depender de vocês também, não é? O comentário, da ênfase de vocês. Então, o Deus da guerra, que é o game muito estourado, o Kratos, não é? Ele é uma figura de Nimrod, ele usa um machado, é um guerreiro incrível, não é? Mas então quem é Nimrod hoje, para encerrar nosso vídeo? Não é? Podemos localizar Nimrod personalizadamente hoje? Não. Mas Deus vai nos revelar. Mas no momento nós podemos entender que Nimrod, ele faz parte e ele se move apoiado por um sistema. Certo? Esse sistema maligno que envolve o sistema religioso, sistema político, sistema econômico, né? A facção aí do Papa, todo o governo draconiano que parte da Inglaterra, que vai serpenteando ali pela Europa, pela Alemanha, Rússia e Suíça, Itália, não é? Então, ele vai serpenteando e tem reflexo nas Américas, em toda parte do mundo. Então, existe sim o sistema de Nimrod que está envolvendo, se preparando, construindo a relevância e a atualidade da Torre de Babel, irmãos. Temos que fazer outro vídeo sobre isso. A Torre de Babel e as pirâmides estão conectadas. Nunca se desistiu da Torre de Babel. Ao longo da história, entre o Nimrod bíblico e a manifestação do anticristo nos dias de hoje, apareceu muitos Nimrods. Por exemplo, Alexandre o Grande foi um que tentou restaurar, revitalizar a Torre de Babel. Então são arquétipos do anticristo. E hoje nós estamos orando, pedindo a Deus que nos mostre, nos revele, mas não é essa a nossa prioridade. Nossa prioridade é olhar para Cristo e não para o anticristo. Por isso que eu parei de fazer vídeos sobre isso. Mas como o Senhor nos deu esse assunto importante, relevante para você também ficar atualizado, que Deus te abençoe, que seu foco sempre seja o Cristo e não o anticristo. O anticristo é só para a gente discernir e repreender, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8. Shalom, Deus te abençoe.